E a rotina bem estruturada, bem equilibrada, ela trabalha dois pontos muito importantes da função executiva, que é o planejamento e a flexibilidade cognitiva, né? O planejar, como a palavra mesmo já diz, né? É uma certa organização diante das situações, das circunstâncias. E a flexibilidade cognitiva é a capacidade que o sujeito tem de se mover diante de uma situação, dele não ficar padronizado, né? O que rotina não é padrão, né? Rotina é flexível, precisa ser flexível, porque a vida da gente, em todo momento, ela tem acontecimentos que saem, né, do programado. E como que eu me organizo diante do que não foi programado, né? Então, por isso que é importante. Eu tenho uma rotina, eu sei que no dia seguinte eu tenho X horário para cumprir, X atividades, mas aconteceu aí algo improvisado, né, de improviso, que uma necessidade de emergência, mas eu preciso abrir espaço naquele que eu tenho ali estruturado para aquele dia, para realizar uma outra situação, né, me mobilizar para realizar uma outra situação nova que surgiu. E aí é onde entra o trabalhar a flexibilidade dentro daquela rotina, dentro daqueles combinados, né, e aí combinar uma outra coisa, né, porque aí a pessoa vai sendo formado de uma maneira que, quando se tornar adulto, justamente quando vêm as intempéries, os obstáculos da vida, aquele dia que não houve aula, que por alguma razão o trabalho não pôde acontecer, ou você adoeceu, não pôde ir lá, você saber sobreviver e se adaptar, né, dentro daquela questão. Por isso que é muito importante essa questão. Quando a família não trabalha essa questão de rotina bem estruturada, mais pra frente a gente vê muitas consequências, né? São adultos realmente que não sabem, perdidos na vida. E aí eu costumo dizer que, eu dou um exemplo, é quando o pneu furou. Aí a pessoa, meu Deus, agora eu não vou trabalhar porque o pneu furou. Sim, tem ônibus, você tem perna, né? Então, assim, é aprender a criar estratégias para resolver aquilo ali que saiu da rotina. Você está acostumado a ir para o trabalho de carro. Num dia o pneu está furado. Pronto, a gente não vai ficar desequilibrado porque o pneu furou. Ih, o pneu furou, pô, bacana, tá legal. Deixa o carro aí, vamos providenciar outro meio de transporte. E essa foi justamente uma das dificuldades muito grandes que aconteceu na pandemia, foi justamente porque foi um fato novo, gigante, e que tirou todo mundo do eixo, porque mexeu em todos os setores, em todas as famílias, em todas as coisas. Quem em algum momento viu a escola parar, Verdade. Parar literalmente. Então, o que é que eu vou fazer no dia seguinte? Eu não tenho trabalho, eu não tenho a escola para ir, eu não tenho... E aí, como que a gente vai? Então, dentro dessa desordem, o que é que eu posso organizar? E muitas famílias desorganizaram até a saúde mental, realmente, por conta de tudo isso. Teve um vídeo que eu falei. Isso, saiu do eixo e aí você ficou. E aí a gente precisa pensar em outras coisas, em outros momentos. Bom, minha realidade agora é essa. Isso. Que outra rotina eu preciso? Vai levar um tempo para adaptar? Vai, porque é construção, né? E é gradativo. Então leva um tempo, depois vira hábito de novo e depois, né, ajusta, acomoda novamente. Acomoda. E eu falei um vídeo, trouxe justamente essa questão, assim, quando a pessoa, agora a gente teve que se reorganizar, se reestruturar, se ressignificar, né? Se recriar. Exato. Né? E muita gente realmente ficou perdida. O que a gente está vendo agora nos consultórios, né? Síndrome do pânico, TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Tem muitas pessoas com medo de sair de casa, muitas crianças ansiosas também, muitos adolescentes que já tinham, né, crises de automutilação, agora estão se mutilando muito mais. E estão, né, tomando... o adolescente, ele tem muito aquela visão imediatista, tudo aqui e agora, tudo é pra ontem, tudo é já, né? Não consegue ver que a vida é fases, que a gente está passando por um momento ruim agora, mas que amanhã ou depois vai melhorar. Então, eles tiveram que, com a pandemia, essa ressignificação, essa mudança de comportamento, de rotina, acabou abalando muito mais tempo ocioso, né? Muito mais. Porque desobrigou, né, de certa maneira, a questão, não estou indo para a escola, não tenho atividade, então eu fiquei com mais tempo livre. Isso. E aí é onde entra
a importância da rotina. Verdade. Porque se você tem uma rotina, tem outros afazeres, né? Não tem uma atividade escolar, mas pode ter um livro para ler, pode ter um outro trabalho, um outro tipo de coisa para fazer, uma atividade de casa para fazer, uma ajuda nas situações em casa, né? Com as colaborações dentro de casa. E outras coisas que pode criar, né? Hoje em dia, aí, com o mundo da internet, tem outras coisas para se aproveitar. Tem jogos muito bons também, mas é limitar, saber o seu horário, saber o tempo. Tem coisas para aprender, né? Seja da arte, seja da música, enfim, tem um mundo inteiro, né? Tem outras coisas para fazer. Basta as coisas, né, para se aprender. Exatamente. A gente já viu, né, um pouquinho do que é rotina, a importância da rotina, mas como estruturar, né, uma rotina, como fazer? E já que ela é combinada, né, onde que a gente vai colocar, em que espaço, em que momento? Então, assim, é importante ter, e aí vai muito da criatividade de cada um, né? Hoje em dia tem aqueles quadros prontos, já com os dias da semana, e aí a pessoa só escreve ali o que vai determinar, né, o que vai ficar combinado para agir. Tem também fazer cartazes, né? Hoje em dia, para os adolescentes também, eu não gosto muito dessa parte, mas se nós estamos num mundo tão tecnológico, por que não, de repente... a rotina também tem aplicativos No celular. isso, que pode fazer uma rotina compartilhada com o familiar, né? Com o pai, com a mãe, e aí eles determinam aquela rotina e eles compartilham. Mas a rotina, na medida do possível, é muito importante que ela fique num lugar acessível, né? Num lugar na sala que todos possam ver e que cada vez que passar relembre, né? Que possa, né, ficar ali visível, acessível realmente, né? Para as crianças menores é muito interessante aquela rotina em que você cola figuras, ou colado, ou com velcro, ou adesivo, né? E você coloca o banho, a figurinha do banho e assim por diante, porque eles não leem ainda muitas vezes, então assim é preciso e o visualizar ajuda muito, né? A sistematizar, principalmente se a criança tem alguns tipos de transtornos também. Os maiorzinhos pode ser combinado a imagem e a questão da escrita. E o adolescente, como né, a gente já falou a respeito da questão do aplicativo, mas tem também aquela rotina lá estruturadinha, escrita, e tá tudo bem. Né? Até porque também nessa rotina os pais também podem colocar quais são os afazeres dos pais e quais são os afazeres da criança e do adolescente. Por quê? Senão também fica aquela coisa, só eu que tenho obrigação, só eu que tenho rotina. Então, principalmente os adolescentes nem tanto, porque eles já conseguem entender que os pais têm a rotina. Mas para a criança ficar claro, né, com aquela questão também do exemplo, né, que você falou. Então, se a criança vê que o pai também tem a rotina, que o pai está ali horário, que o pai vai acordar cedo, que vai trabalhar, que vai sair para caminhar, para almoçar e tudo, e está pensando, não, meu pai também faz isso, então eu também vou fazer. Né? E o ideal também é que dentro dessa rotina, coisas... situações se coincidam, no caso assim, hora de almoçar, tomar um café da manhã, que a família toda, né, tome o café da manhã, ou que a família toda almoce, ou que a família toda jante. Uma atividade prazerosa, juntos também, porque a rotina dá a impressão que você tem que fazer só as obrigações, né? Que não, a rotina pode ter coisas como um passeio, hora do sorvete, hora de... Sabe, pode ter coisas assim bacanas, um jogo junto, um dia na semana para assistir um filme junto, se for o caso, e outras atividades prazerosas. Aí vai do gosto de cada família, né? Porque não é impor, na verdade. É trabalhar o seu gosto, o seu funcionamento, mas dentro de uma coisa sequenciada, de uma coisa que fique confortável. Isso. Né? Que possa acomodar realmente.